Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio, mais uma vez, vocês vão enjoar de ver a minha cara aqui, né? Mas é melhor do que ver pessoalmente, né? Pessoalmente é muito feio. Aqui, se eles quiserem, eles podem colocar até uns filtros aí, né? Para fazer eu ficar parecido com o Brad Pitt, né? Mas não vamos deixar quieto isso daí, né? Pessoal, brincadeiras à parte, nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. Eu tenho feito com vocês aqui aula de resolução de exercícios, não é? Porque o conteúdo, eu já estou pensando numa forma de passar para vocês ou na aula online ou então num PowerPoint gravado, né? Como aquele que foi disponibilizado pelo professor Leandro. Não sei como que eu vou fazer isso daí ainda, eu estou tentando estudar, tentando virar youtuber, né? Mas vamos ver como é que funciona aí para ficar melhor para vocês. Não se preocupe. Como é uma aula de exercícios, uma aula de aplicação, então aqui das nossas fórmulas, quando nós começamos a estudar as figuras espaciais, normalmente nós tínhamos 4 cálculos a serem feitos. A área da base, a área lateral, a área total e o volume. Se vocês observarem para a esfera, nós temos especificamente 2 valores, os principais. Tem outros, mas os principais são esses aqui. A área da esfera, certo? E o volume da esfera. Esses 2 itens são muito importantes que nós deixamos destacado aqui para a aplicação dos exercícios. Claro que existem outros cálculos que vão aparecer, mas esses aqui são os principais, tá bem? Então vamos começar com um exemplo bem simples aqui, ó, que é o exercício 23, lá das atividades da apostila, no módulo 5, capítulo 15, página 40. Primeiro exemplo diz assim para nós: o volume de uma esfera, ele fornece isso, o volume de uma esfera, 32π sobre 3 centímetros cúbicos. O exercício falou aqui para nós, use π como 3,14. Eu vou deixar sem utilizar, deixo para vocês fazerem o cálculo depois, eu vou deixar o cálculo com o valor do π propriamente dito. Depois é só vocês transformarem. O exercício pede para nós 2 itens, item A e item B. O primeiro item que o exercício nos pede é quanto que vale o raio dessa esfera. E o item B, quanto que mede a área dessa esfera? O volume, então, já foi dado. Muito bem. De onde nós vamos partir? Dessa expressão do volume, utilizando a fórmula do volume, então, aqui para nós. Então, como é que nós temos aqui? Ó, o volume, 32π sobre 3. A fórmula do volume aqui para nós, 4/3, vamos arrumar aqui, 4/3 de π R ao cubo, esse é o volume, a fórmula do volume para nós, igual a 32π sobre 3. Já podemos fazer um cálculo inicial aqui, ó, que nós encontramos então, ó, cortamos o valor do 3, cortamos os valores aqui de π, certo? E o que nós temos então aqui, ó? R ao cubo igual. O 4 está multiplicando, ele passa dividindo, então 32 dividido por 4 vai dar 8. O contrário de elevado ao cubo é a raiz cúbica, então o raio é raiz cúbica de 8, que vale para nós 2 centímetros. Então, esse é o raio da esfera, certo? O que ele pede em segundo lugar? A área dessa esfera. Pode aparecer também nos exercícios que ele fale a superfície dessa esfera. Não são bem sinônimos, mas para os exercícios até que vocês podem pensar assim, certo? Então, a área dessa esfera, muito parecida com a fórmula da área do círculo. Só que vocês têm que cuidar. Se fosse uma figura plana, se fosse um círculo, a área seria π vezes r ao quadrado. Como nós estamos falando de uma esfera, uma figura em 3 dimensões, então a área 4 vezes π vezes r ao quadrado. Certo? O que nós encontramos então aqui? O valor da área para nós, 4 vezes o π e o raio para nós, 2. Então nós encontramos que a área, 2 ao quadrado, 4 vezes 4, 16π centímetros quadrados. Então está aqui para nós a resolução do primeiro exercício, certo? Um segundo exercício que eu quero chamar a atenção de vocês é o exercício número 26, tá? Aqui da página 41. É na sequência aqui para nós.
Então, o exercício 26, ele diz assim, muito interessante esse exercício. Uma bola maciça, totalmente vedada, em forma de uma esfera de diâmetro igual a 2 metros. Então, nós temos aqui, ó, uma esfera, diâmetro igual a 2 metros. Significa que o raio vale 1. Nós nunca utilizamos diâmetro, como eu disse para vocês, apenas o raio. Então, o raio igual a 1 metro, foi lançada em uma piscina de base retangular com dimensões medindo 5 metros e 12 metros. Não levem em consideração aqui o desenho, ele está absolutamente desproporcional, é óbvio, mas é só para nós termos uma noção. Então, nós temos aqui uma piscina, 12 metros de comprimento, 5 metros de largura. E com água até a altura de 1,2 metros. Então, vamos supor que seria isso aqui. Ó. Ela tem água até a esta altura. Deixa eu melhorar aqui para vocês. Aqui. Ó. Um desenho bem simples. Não se preocupem com a questão de se o desenho vai ficar bonito ou não. A ideia não é essa. A ideia é só ilustrar a situação. Muito bem. O que acontece então aqui para nós? Eu vou diminuir só um pouquinho o tamanho aqui dessa esfera, não ficar tão desproporcional, né? Aqui, ó. 1 metro. O que acontece? Nós vamos pegar e jogar essa bolinha, essa esfera, dentro aqui dessa piscina, certo? O que vai acontecer? Todos nós já fizemos a experiência de entrar numa banheira, não é? Com água. O que acontece quando você entra na banheira com água? Não é que a água aumenta, é que o nível da água sobe. Então existe um princípio muito antigo, da época de Arquimedes, certo? Arquimedes de Siracusa, aquele que a história diz, que saiu correndo pelado pelas ruas lá gritando eureka, né? Podem procurar até a história dele, é bem interessante. E vocês já devem ter estudado isso também em física, não é? O princípio de Arquimedes diz assim, que o volume de água deslocado corresponde ao volume do objeto. Então, o que acontece? Quando nós colocamos essa bolinha aqui dentro, não é que vai aumentar a quantidade de água, é que o nível da água vai subir. Então, aqui o que nós encontramos? Nós vamos ter uma nova altura da água, certo? Uma nova altura da água, que corresponde ao volume da bolinha. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil para vocês, eu vou apagar os riscos que não são necessários. Então, olha o que vai acontecer. Isso aqui desaparece, isso aqui desaparece, isso aqui de cima desaparece, tudo isso aqui desaparece. Ó. Vai dizer, mas espera aí, professor, como é que eu vou resolver a questão? Calma que você já vai entender. Ó. O que eu disse para vocês? Que o volume da esfera corresponde ao volume de água deslocado. O que significa isso? Significa que o volume deslocado é só essa partezinha que aumentou além daquilo que já estava no início. Eu nem vou utilizar esse 1,2 aqui. Ó. Eu vou chamar essa alturazinha de x. O que significa isso? Significa que o volume da esfera igual ao volume dessa figura, que vocês podem chamá-la, relembrando do nosso primeiro conteúdo, paralelepípedo. Aqui, ó. Vamos ver se ficou bem escrito, porque senão vai ficar fiasquento aí no vídeo, né? Paralelepípedo. Como é que nós calculamos o volume de uma esfera? Então, 4/3 de π vezes r ao cubo. E o volume do paralelepípedo para nós, ele é calculado como? Comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, nós podemos, sem problema nenhum, chamar aqui de A, chamamos aqui de B e chamamos aqui de C. Certo? O que acontece, então, para nós aqui? Ó? 4/3 de π, o raio dessa esfera para nós, 1, 12 vezes 5 vezes x. O que nós encontramos? Encontramos, então, 4π sobre 3. Deixa eu arrumar aqui, ó.
igual a 60 vezes x. Nós faremos uma simplificação aqui, ó, esse 4 com o 60, e aí nós encontramos assim, π dividido por 3, 60 dividido por 4, 15. O que nós vamos multiplicar cruzado agora, e nós encontramos assim, ó, 45x igual a π. Como o 45 está multiplicando, ele passa dividindo, x igual a π dividido por 45. E a resposta fica dessa forma. Pessoal, como os exercícios vocês estão percebendo, eles ficam um pouquinho extensos, então talvez nós não consigamos fazer assim 3 exercícios por aula. Então, 3 ou 4. Então, fizemos esses 2 e para a próxima aula eu gravo mais umas questões aqui para vocês da parte das esferas. Um abração, fiquem com Deus.